Tá já indo. Tá demorando, mas vai. Já começou a gravar? Já. Aqui no meu. Pronto, agora no meu computador que apareceu. Gente, então boa tarde. A gente está muito feliz de Tá. estar dando início o segundo vídeo do nosso projeto Acervo de Memórias Indígenas, do GT Os Índios na História, da Ampu, Piauí. Tenho a alegria de ter comigo a minha parceira Tatiana de Oliveira, da UESP de Floriano, minha querida pupila Rebeca Lopes, aluna da UESP de Floriano, querida colega Camila Galan de Paula, desculpa, da Univasf lá de São Raimundo Nonato, e o meu querido Charles Oliveira da Silva, um dos maiores conhecedores da temática indígena aqui do Piauí. A gente tem enorme alegria de ter com a gente a Dan, a Maria da Conceição de Souza, líder da comunidade indígena dos Caboclos da Baixa Funda, do Vale do Uruçuí Preto, no município do Uruçuí. Eu sou João Paulo, professor do IFP de Uruçuí. E Dan, obrigado demais por ter topado essa entrevista com a gente está muito feliz. E eu quero começar te perguntando sobre as tuas origens, a tua infância e as tuas lembranças mais remotas. Como é que foi a tua infância, quando tu nasceu, onde que tu nasceu e como era ser uma criança no lugar onde tu nasceu. Fica à vontade para falar o quanto que tu quiser. Boa tarde, todos vocês aí. E eu queria dizer para vocês que vou falar muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu não me lembro, né? Que, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo conhecimento que eu tenho hoje e também para eu ser criada por uma mãe de 84 anos, que quando meu pai morreu, eu tinha 4 meses de nascido. Eu não cheguei a conhecer pai. E nem vô e nem vó, nem das duas partes, né? Da mãe e nem do pai. Mas eu queria dizer para vocês que eu nasci no dia 5 de maio de 1968. Eu nasci num lugar chamado Santo Antônio, que é a data Santo Antônio. Mas era conhecida a localidade Vão do Simãozinho. Nós morávamos numa área que lá tem riacho e tem um olho d'água. Nós tomávamos a água do olho d'água. A nascente que tem lá, muito linda. E lá tem até uma corrente de ouro. Lá tem coisas encantadas, onde os índios eles moravam também. E lá minha mãe teve 8 filhos da parte do meu pai, e teve mais outros 4 que não era de meu pai quando ele faleceu. E ela chegou a criar nós todos, sem mãe, sem pai, só nos poderes de Deus. E assim, a nossa convivência lá, nós era uma pessoa muito sofrida, por isso e eu gosto de ajudar muitas pessoas. Onde eu não ajudo, eu fico doente, porque sofrimento eu conto muitos. A gente não tinha, nesse tempo, 68, quando eu nasci, a cama que nós dormia, conhecia, era uma cama de talo feita do Buriti, mas uma cama bem feita. E os outros, minha mãe fiava, plantava o algodão, fiava a rede de tiar, não era para todo mundo. E dormia numa esteirinha de Buriti, todo mundo no chão. E assim, a coisa, quando a pessoa não tinha pai, o sofrimento. E minha mãe trabalhava um dia para o irmão dela para ganhar um capembo do Buriti cheio de mandioca, para fazer a massa e fazer o beiju para a gente comer. Era com feijão, o caldo de feijão. Quando minha mãe ia caçar, nós comíamos era a cacinha do mato, porque minha mãe não tinha, porque meus avós já tinham comido todo o gado que tinha. E foi um sofrimento muito grande. E saí de lá, passei do Santo Antônio, desse Simãozinho, porque os homens, veio um homem em 1970,
eles vieram e tomaram conta das nossas terras, que era nossa, e nós não tínhamos escritura, e eles tomaram conta. Venderam para um homem lá em Recife, chamado Amaury Figueiredo. Ele não mandou as pessoas sair para fora. O pessoal disse que não sair, que ali era deles, era uma origem deles. E eles tocaram fogo. Roçaram banana, mandioca, tudo que tinha. E eu me lembro que na casa de minha mãe fazia um giral fora, colocava o arroz, o feijão, a farinha dentro de um cofo e forrava com aquelas folhas de genipapo, que é genipapo vermelho. E lá ela botava lá em riba das travessas. Quando minha mãe estava pescando, minha mãe chegou, quase não tira nós desse lugar para nós atravessar o rio e ir embora. Minha mãe juntou toda a roupinha que tinha, botou numa trouxona, pegou uma porcazinha, meu irmão era o mais velho, e saiu tocando ela, e eu quase não chego lá, que eu tinha 7 anos de idade, para a Baixa Funda. Nós chegamos na Baixa Funda, minha mãe fez um rancho debaixo de um pé de foar-lagra e fiquemos lá acampados. Também era uma terra lá de deserto e não tinha dono, e se acampamos lá na beira do rio, onde fica perto, e lá onde gerou toda essa nação. As pessoas que moravam do outro lado passaram para esse lado, mas todo mundo debaixo de um pauzinho. Dormia, vinha chuva, enquanto fizeram uma casinha de paia de boriti, coberta por riba e por baixo. E lá nós ficamos. Até eu passei, a gente veio de lá, eu vim de lá em 96. Eu vim de lá, por causa, em 95, nós ocupamos a nossa área, uma federação, e o lado fundiário foi agredir nós dentro da nossa casa. Aí vim embora de lá, fugida, para Uruçuí. Aí, de lá, a gente veio para Uruçuí. Mas era assim, quando eu vim conhecer a cidade de Uruçuí, que era 200 quilômetros de lá para Uruçuí, eu tinha 16 anos de idade. Quando eu vim também vestir roupa, eu tinha meus 15 anos de idade. Eu só usava calcinha. E meu cabelo era bem grande. Quando eu chegava lá, o povo chegava na casa de minha mãe, que esse Amaury fez uma ponte, eu passava o dia todo banhando no rio. Para mim vestir uma roupa, foi obrigado ele prometer me dar um banco, assim, de madeira, pequenininho. Aí foi que eu pegava. Quando ele me vestia, eu pegava a faca e abria certinho, jogava para lá. E aí a gente ficou. Mas aí, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu já trabalhava para me comprar minha roupa, já trabalhava para me comprar uma rede, uma chinelazinha, e nós não tínhamos. E era descalço mesmo. As coisas não foi boa assim como a gente hoje vive. Eu tenho 3 filhas, mas minhas filhas foi criado o que eu não criei, que eu passei, elas não passaram, que já está já evoluído e as coisas já começou já a andar. Mas os filhos da minha mãe era tudo isso. Minha mãe fazia uma esteira emendada na outra, todo mundo dormia junto. Todo mundo dormia junto, não tinha negócio não. Não só eu, como todos meus primos, os irmãos da minha mãe, e primo e irmão, nós morávamos todos juntos. E o sofrimento não foi fácil, foi muito grande. A gente veio para essa Baixa Funda, aí quando foi já com a evolução do tempo, já apareceu um dono, um senhor de Congo, que vendeu essa Baixa Funda para esse Birajara, e esse Birajara já começou a infernar as pessoas, tirando de lá. Em 2000, meu irmão veio embora, entrou um processo na justiça, veio embora de lá também, por causa dele. E até hoje, continua, como vocês viram aí, o boletim de ocorrência, a questão dessas terras. Mas a nossa alimentação era pirão de beiju, pirão de farinha, era ralado, tem arroz. Era a carne que nós comia. Minha mãe ia para o mato, matava um tatu, pegava uma lambu, pegava uma coisa, que era, nós comia, criava galinha, e era tudo pouco, porque uma mulher sem marido, se tanto de filho,
Não, nós também, não era só nós, era toda a família, que era tudo difícil. Nós tomávamos também o caldinho de cana e tinha uma engenhoca, meu tio tinha. Meu tio ficou nessa fazenda, se acruvou eles até o dia que ele morreu. Mas tudo que ele tinha, eles devoraram tudo. Eles devoraram. Aí foi embora gente para Almesca, gente para Palmeiras, gente para Uruçuí, embora gente para São Paulo. Até gente em São Paulo ainda, que sonha ver a origem dele daquelas terras. Hoje todo mundo está lá nas favelas, com certeza, e não tinha profissão, não tinha nada. Eles se encontram lá. Mas as coisas não foi fácil, para nós foi difícil. E para isso eu tive que um dia eu ter o meu reconhecimento. Eu disse, um dia Deus vai me mostrar um caminho. Que me tirou de lá, eu lutei pela comunidade, lá hoje já tem um telefone, já tem internet, tem um colégio, e lá não tinha. Fizeram um chiqueirinho velho lá do posto de saúde lá, uma casinha, mas não é assistência. A comunidade, pelo menos Deus me tirou de lá para preparar eles, manter lá naquela terra, porque não tinha onde ir também. E lá a gente ficou, aí eu vim para cá, já trouxe minha mãe era chupada de barbeiro, minhas duas irmãs também, porque a doença de Chaga era as paredes, feita de palha, feita de tape, alimentação, e nós comíamos, era o tatu também que era chupado do barbeiro, a cutia era chupada do barbeiro, já faleceu duas irmãs minhas e minha mãe tem doença de Chaga, mas quando veio descobrir das minhas irmãs, já estava tarde. E tudo isso a gente veio essa pandemia do tipo, hoje, um coronavírus desse. A doença de Chaga é perigosa. É uma doença que ela vem também, ela mata. E daí a gente vem embora. Mas todos lá, tem gente ainda brabo. Pessoas lá e não são conscientizadas lá ainda. Você não vê ainda. Pessoas ainda. Mas aí a gente começou já a preparar, começamos já a evoluir, e estamos lá. Mas o problema maior e dá para as origens da gente é as terras. E as terras, o povo não pode trabalhar porque os grileiros estão em riba, dizendo que é deles, e a terra não é deles. A terra lá é de quem preparou ela. E engraçado para você, a nossa alimentação lá não é sal desse sal branco que o pessoal nós consome hoje, era ir na cidade. Minha mãe não tinha como vir buscar sal de lá para cá de a pés. Só eram os homens que vinham buscar. Levava de jumento, levava de burro, levava de pé. E minha mãe não tinha. O apelo, e minha mãe tinha, porque lá tem uma serra que tem um sal. Minha mãe pegava o sal da serra, e aí, quando acabar, ela desmanchava, do jeito de um toar, que o povo chama calcário, e nós chamamos hoje. Aí ela botava nos panos bem grossos, era tecido em tiar, botava para destilar. Aí o sal pingava, aquele salzinho branco. Sal da serra, era com que minha mãe temperava a comida para nós. Quando os tempos evoluiu, minha mãe pegou, comprou um sal, um cunhado dela veio para cá com um burro, e levaram um sal branco. Ela quase mata nós todo mundo, com diarreia. Porque o sal não era o sal nosso, era outro sal. Eu acho assim, quando a nossa comida pegou a mudar, a gente também se deu mal, por causa da comida. A gente não comia, estava partindo comer outro tipo de comida. Mas, assim, e estudo nada. Cadê o estudo? Como? Eu não era filho de papaizinho, não tinha como eu ir para a cidade. Ó, uns 16 anos eu vim na cidade, não tinha aula para lá. E aí o estudo, eu aprendi foi muito pouco. Quando começou o prefeito, começaram a botar as escolinhas velhas e ninguém aprende. E aonde eu só fiz o primeiro ano. Meus irmãos tudinho. Agora minhas filhas não, já são formadas, já foram criadas em outro ritmo. Mas o ritmo nosso foi difícil, muito difícil na nossa infância. E na cidade, só vinha, e para a gente vir na cidade, era obrigado você, lá tem uma ladeira grande, é uma légua de ladeira, 3 quilômetros de ladeira, que a gente subia caminhando, e o caminho levava a gente, era um pau de arara, levando chuva, sol, dormia na serra, eram essas coisas. Eu lá, na nossa infância, não foi coisa fácil, João Paulo.
Foi coisa difícil. Não só eu, como todos. Todos os índios daquela região, eles eram desse estilo, que a gente passava por ali. Mas a questão também da terra, o sul do estado, ele é um ponto de terra do estado, já chama sul do estado. A maior guilar de terra que nós temos aqui no sul do estado. Muita terra sem escritura. E muitos amigos, muitos moradores foram embora, já expulsos dessas terras. Porque aparece um dono. Sei se o Estado faz, vende, recarda. Nós, essas terras, a gente não sabia para que ela servia o cerrado. Só o baixão. Enquanto não era no cerrado, tudo bem. E agora estão atacando os baixão. Isso se torna uma coisa muito difícil. Mas sempre eu dizia, eu vou reconhecer a minha origem. Batalhei, cheguei no sindicato em 96, me afiliei, em 98 fui suplente, quando foi em 2009, eu passei 8 anos na Secretaria de Política Agrícola, quando foi em 2009, eu passei a ser vice-presidente, 2009 até 2017. Dois mandatos de vice, e quando eu fui para mim concorrer à presidência do sindicato, as mulheres sofreram, e lá não tinha, eu passava tudo e eu aguentava tudo para mim conseguir um dia eu fazer uma administração que eu sonhava dentro da categoria, porque muitas pessoas precisam. Também, quando os companheiros tomaram conta lá, também era difícil, porque teve que fazer o sindicato foi criado no fundo da casa do Francisco José dos Santos, da mãe dele, por causa da liderança dos políticos, que não queria que acontecesse, aquela casa de trabalhador rural, e por isso foi criado no fundo desse quintal, e ele lutou para resgatar uma história, com 10 associados. E aí ele lutou até 98, ele entregou para os outros lutaram até esse período também, de 2009. 2009, a gente tomou conta de vice, e quando foi 2017, eu tirei o mandato de presidente, foi aonde as origens, foi aonde as comunidades se mobilizaram mais no seu reconhecimento. Sempre eu dizia, nós temos indígenas e temos quilombolas. Os indígenas daqui hoje, do Vale do Uruçu Preto, ele é associado com quilombolas. Os indígenas eram do Vale do Santo Antônio, e os quilombolas vieram das Caatinga. Em 32, eles desceram para Caatinga e se casaram quilombolas com indígenas. É uma coisa que receber assim, é encantada. Todo esse vale A gente teve o reconhecimento dos quilombolas na ponta da ilha, mas também junto com indígenas. Eles chegaram. E veio a parte dos quilombolas também, outros veio chama, Sornonatos, outros vieram do Maranhão, também, correndo de lá para cá, e se encontraram os indígenas com os quilombolas. E daí a gente começou, quando foi em 2005, eu já fiz esse pedido de reconhecimento dos indígenas lá, porque lá nós temos uma história, e essa história ela vai ficar para os bisnetos e tataranetos. Porque lá onde a gente morava, lá tem um cemitério, onde os índios acampavam, eles deixaram caça de pote, tem o símbolo deles, que foram embora. Por isso eu falei que o nosso amigo James, ele é da nossa aldeia, aqui do sul do estado. Eles eram da Vereda Grande, e eles foram embora. Um bocado se destacaram para Correntinha, outros se destacaram para outro rumo. Eles foram embora. E a gente teve essa grande dificuldade. O nosso tio também, eles ajudaram a criar nós, que era o irmão do meu pai, da minha mãe, mas tudo são uma família só. São primos.
O irmão casava com casei com fulano, aí meu irmão casava com a irmã da minha cunhada. Lá é uma família só. A gente via lá esse vale é assim. São tudo parente. E agora casa primo com primo, primo com primo. Por isso é uma família só. Viu, João? Pode falar aí, se tem alguma coisa, alguma pergunta a vocês, eu estou aí para responder. Tem muita pergunta ainda, professora Tatiana. Vixe! Dan, no seu relato, me veio a curiosidade de saber um pouco mais sobre a sua mãe, porque como ela criou você e seus irmãos, né, sozinha, infelizmente seu pai veio a falecer, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua mãe, sobre as histórias que ela contava para você, se você lembra, né, sobre a história desses indígenas, né, que são aí os seus parentes, né, de onde vocês vieram, e se tem memórias que ela compartilhava com vocês quando vocês eram crianças, né, que hoje faz com que você queira esse reconhecimento, né, de ser indígena, né, porque a gente sabe que ser chamado de caboclo no Brasil tem uma história, né, que se chamavam de caboclos aqueles indígenas que tinham medo, né, a gente sabe, de se reconhecer como indígena por vários fatores, como você mesmo falou nas suas narrativas aí, a pressão de fazendeiros que foram chegando nas suas terras, né, toda essa violência, ela foi fazendo que muitos indígenas tivessem medo de se reconhecer como indígena, né, para se proteger até. Então, essa identidade indígena ela vai sendo camuflada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, desde quando, né, nas suas memórias, aparecem essas histórias, né, da sua origem indígena, né, se a sua mãe já falava isso para você desde pequena. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Dan, libera teu microfone está travado, é só tu clicar na tela, depois tu clica no microfone. Pronto, liberado. Olha, Tati, a mamãe sempre ela falava, nós não viemos de fora, nós nascemos e se criamos nesse lugar, nós não viemos de fora. Os de fora que vieram foi os quilombolas. O que minha mãe disse? Que meu avô e a minha avó, eles eram ricos, eles tinham fazenda e tudo, mas aí eles consumiram tudo. E foi crescendo, a família foi multiplicando, porque foi casando com o primo, irmão que vinha, meu irmão, por exemplo, minha mãe casou com meu pai e o meu tio, Domingos, casou com a irmã de minha mãe. Por isso nós somos primo e irmão. Eles não vieram de fora. Essas terras, eles nasceram e se criaram nessas terras. Ela disse que o homem que veio de fora, que veio do Mato Grosso, foi da parte da minha mãe, veio meu avô, Julião Paulo da Silva, que ele veio do Mato Grosso, de lá. Só que a minha avó era daqui, que era a mãe de minha mãe. Eles eram os caboclos que moravam lá, que eram os índios que moravam lá. Quando ele chegou lá nessas terras, foi aonde foi embora muito índio. Foi embora, tomou seus lugares, começaram a tomar os espaços. Pegou, tinha muito índio lá no Vão do Simãozinho, na beira do riacho, e lá também tem um olho d'água, que é encantado. E lá ele pegou a minha avó, que é a mãe de minha mãe, Ana Necreto. E lá eles pegaram e criou minha avó. A minha avó teve uma geração. Todo mundo é filho dessa Ana Necreta, Sebastiana Gomes, Joana Carneiro, que todos se criaram. O homem branco que veio de lá foi esse homem que é o Julião Paulo, que ele veio do Mato Grosso. Diz, a família dele é do Mato Grosso, mas a gente não tem contato, a gente não sabe de nada, porque ele morreu e minha avó ficou. Minha avó era uma índia mansa, que ele amansou, onde teve toda essa geração.
foi de lá. E ela sempre dizia que eles moravam lá, as terras eram deles, que era dos caboclos. E lá na hoje em dia ainda tem um vão do capitão, que até um tempinho desse, o navio é caboclo. Ele anda lá, perto das serras lá, com tudo isso desmatado, mas ele ia. E lá tinha um homem chamado Modesto Pebe, e ele cansava de dizer para a gente, eu não tinha comida lá em casa. Eu botava o feijão na panela e ia para a roça. Quando eu chegava, tinha carne dentro da minha panela. Ele disse e viu os caboclos, bem pertinho da mata, lá é uma mata. Bem pertinho da mata, no pé da serra, rolava pedra, suviava, tudo lá. Lá um olho d'água, do tipo riacho também, encantado. Lá nós temos águas encantadas, onde eles passavam. E aonde eles moravam era na serra, é na toca. E lá, mais engraçado para vocês, onde foi o massacre, João Paulo, dos índios, não foi no sangue, quase. Foi lá. Lá você vê sepultura para todo lado e vê. O meu tio Elisiário foi morto pelo policial, mandado do latifundiário, dentro de uma grota, chamada Pedra Preta. Está lá onde mataram ele, onde enterraram ele. Tem a Grota dos Lobos também, onde mataram os índios para sair das terras. Lá tem todo lugar, você vê cemitério. Lá também tem o cemitério dos quilombolas também, quando chegaram, se acamparam lá para casar com as índias. E aí, lá onde houve esse massacre, foi lá, e ninguém sabe. Lá tem tudo que você for, tem tudo. E lá onde minha mãe mostrava lá o lugar onde minha mãe, não é porque hoje minha mãe está estandeando, ela não pode ir lá. Mas nós vamos ter acesso a essas tocas para você ver. Onde eles cozinhavam, onde eles ficavam, na nascente. E essa é a origem de lá, não foi as pessoas que veio, só veio esse homem branco que, para expulsar os índios de lá, ele teve que criar uma índia, várias histórias, e tem dentro do vale também, que foi pegada a troco de casca de cavalo. E lá os índios, quando os caboclos revoltaram e vieram para ir embora, iriam levar os seus filhos. Só não levaram porque trancaram. Uma velha de 94 anos, se você vai lá contando a história, ela foi trancada para não ir mais os índios. Eles trancaram, porque eles vieram buscar nós. Só que minha mãe não foi. Mas os outros também não foram. Mas os caboclos diz ainda, e lá tem uma área ainda lá, que vê ainda esses caboclos lá. E aí, e lá é uma família só, era irmão com irmão, primo, era cunhado, e gerou uma família, que nem eu, assim, eu sei contar tudo como era. Eu me lembro o que eles tinham lá, o que eles consumiam, eles gostavam muito de plantar mandioca, cana, que lá era muita cana, muita fruta. Por isso eu gosto de muita fruta. Se tiver fruta para mim, eu não lembro em carne. Eu como muita fruta, eu gosto de muita fruta natural do mato. E lá o que a gente viu falar, Tati, só é isso aí. Mas em todo lugar do vale, você vê casa de pedra, você vê uma casa no Olho d'Água, no Adriano, onde morava o meu tio, e mataram o homem branco para tomar as terras. E lá é tudo casarão. Você vê muito símbolo que é construído as casas de pedra feitas por Deus. Tudo lá tem. Lá tem café, tem água, na toca do oi d'água, tem tudo. E era construído pelos índios, lá dentro. Lá é uma área conservada. Você chega lá, você não dá vontade de ir embora. É uma área conservada. Você respira com a natureza. Mesmo que desmataram muito, mas o Vale do Uruçu Preto ainda, ele não é conservado. Mas se não cuidar dele, já acabou também. Já estão desmatando e não acaba. E as pessoas estão indo embora, né? Por isso. Mas lá onde minha mãe dizia, minha filha, quando minha mãe me dizia, os parentes dela é enterrado aqui, que a minha avó era cabocla mesmo, foi pegada a troco de cavalo, ela tinha 7 anos de idade. E aí ela já mostrava onde era o cemitério deles, como ele estava e tudo. Já era tudo lá.
E é tudo no pé da serra, meu amor. Muita água para atravessar para ir lá. Mas teve muito massacre lá, tá lá, a gente, quando for o pessoal da FUNAI, vocês vão ver em quantidade de sepulturas, cemitérios antigos. Se eu tenho 52 anos, lá quando nós chegamos na Baixa Funda, já tinha esse cemitério lá, que era o cemitério dos caboclos, dos índios que eles mataram. Esse povo desse Conga, com certeza, e matou eles para desterrar eles ficar dono dessa área de terra. Tá lá os cemitérios antigos, sepultura em todo lugar à beira do rio. Dan, antes de passar a pergunta para a professora Camila, o Charles estava perguntando, mas acho que a Rebeca esclareceu um pouco, porque o sertão do Piauí tem essa, né? Cada povoado tem seus próprios interiores, né? Um povoado é no interior, mas ele próprio tem suas localidades que ficam no entorno. Isso que você está falando dessa região toda, que aí pega Baixa Funda, que pega o Santo Antônio, que você falou, você nasceu no Santo Antônio, inclusive, né? Tudo isso é zona rural de Uruçuí hoje, é? A maior zona rural de Uruçuí, do sul do estado, é Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro. Que Baixa Grande do Ribeiro também é a mesma história dos índios que tem Uruçuí, tem Baixa Grande do Ribeiro. São maiores municípios. Essas histórias vêm do Santo Antônio, vêm do Olho d'Água, do Adriano, vem Casa de Pedra, Morrins. Tem várias comunidades, são 40 e poucas comunidades. Só que nessa comunidade você sobe a beira do rio Uruçu Preto. Você pode pegar uma lanchazinha e você vai olhando. De cada povoadozinho, aí tem um nome. Por exemplo, Ponte do Uruçu Preto. É lá uma comunidade chamada Ponte. Lajedo. Aí você sobe. Tem Mato Verde. Tem várias comunidades até chegar lá. Esse lugar lá onde morava o meu tio, Lisiaro, que era filho dos índios, ele morava lá nesse lugar chamado Adriano, Toca do Olho d'Água. Ele foi, descobriu as terras em Jerumenha, e lá o latifundiário soube, ele foi, e ele disse que a terra era deles, e eles foram, um pessoal e dos Leite de Uruçuí, contrataram 2 policiais de burro, e foram, acharam meu tio, e meu pai tinha escondido, meu tio de Marciano, irmão de minha mãe, que eles eram parentes, esconderam ele para ele não matar ele, mas ele matou, ele deixou 2 filhos e uma mulher. Mataram ele, suviou, e ele suviou, ele ia deixar comida, água, tudo para ele lá. Chegou lá, ele recebeu, deram 2 tiros nele, mataram o meu tio, e voltaram e vieram embora de burro. Esses policiais, e matou ele. Quando eu vim saber, um tempinho desse, ele já morreu. Morreu na pior doença do mundo. A pessoa sofreu em riba da terra, Deus sabe o que fazer. Isso, para mim, são massacres. Ele morreu lutando pela terra, mas descobrindo a origem das terras indígenas. E quando eu vim saber, e minha mãe veio me dizer, foi um tempo desse, porque senão eu tinha ido visitar ele também. Mas ele ele morreu já, seus 80 e poucos anos que ele morreu. É interessante que a gente começou a fazer essas perguntas sobre as origens, né? Tua mãe, queria saber do teu pai também depois, mas ela tem reverberações que vão dar, minha gente, se a gente parar para pensar, num contexto que pega ali ditadura militar e nova república, né? É o que eu vivo muito dizendo assim, para os meus alunos eu sou. A ditadura chega nos sertões, especialmente nos sertões e zonas rurais do Piauí, com esse fortalecimento e essa impunidade em relação às ações dos latifundiários, né? Das elites locais, né? Mas agora eu queria passar a pergunta para a professora Camila. Professora, está contigo. Dan, obrigada. Eu estava ouvindo o seu relato e eu queria que você falasse, de repente, um pouco mais sobre esse olho d'água encantado, porque isso é uma coisa, eu estou aqui na região de São Raimundo Nonato, e no município de Jurema, assim, fazendo umas visitas, eu ouvi alguma coisa parecida, né? Aqui não tem, pelo menos até o momento, nenhum grupo se reivindicando indígena, né, buscando esse reconhecimento. Mas eu ouvi também histórias de olhos d'água que eram associados aos caboclos no passado. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, como que era essa história do olho d'água encantado? Olha, Camila, o olho d'água encantado,
a gente diz, minha mãe disse assim, que quando minha mãe ia lavar roupa lá, minha mãe não deixava nós, porque senão a mãe d'água apanhava. Lá morava, ou mora, a mãe d'água, mesmo um desmato, mesmo que sofreu, mas lá tem, se você chegar lá conversando, aí sai um monte de folha, carvão, lá tinha uma corrente de ouro. Nós lá, os meu pai, os mais velhos, mergulhava muito. Aí as correntes de ouro, brincando com eles lá, e eles vendo para pegar a corrente de ouro e não pegava essa corrente de ouro. Lá uma água que o peixe entrar dentro desse olho d'água, ele morre. É uma água mineral. E aí começa o olho d'água que desce a água do riacho. Mas o peixe que entrar para dentro do olho d'água, ele morre. Por isso, e lá é encantado. Lá também tem a lagoas, os poços azul, aonde morava também os caboclos. A água lá, você entra para dentro, você vê tudo. A água é cristalina, é bem azulzinha. É umas cachoeiras, bem azulzinha, que cai no riacho. É o Poços Azul. Por isso, lá a gente chamou Olho d'Água Encantado, porque os índios, era a nascente deles lá, que lá é conservada. Lá é uma natureza. Hoje está um brejão, depois ele saiu de lá está um brejo mais terrível do mundo. E lá o olho d'água ficou, era bem grande, mas está só o porão assim, aquele minador. Aquele minador, mas continua lá ainda. Ninguém sabe se passa as correntes, porque depois essa fazenda chegou lá é cheio de latifundiário, cheio de pistoleiro. A gente não sabe também como não é, né? Como é que a gente não pode entrar lá dentro, é briga de terra dele com os outros. E aí as pessoas foram massacradas, mas lá a gente chamou Olho d'Água Encantado. Lá não vai peixe, não, lá morre. Agora é água mineral. Lá é água mineral. Que lá tem muito, são símbolos. Ó, minha filha, eu não morava meu pai, minha mãe, os meus tios, por isso eu falei, são irmão que é casado com primo, não vê outra família de fora, são eles mesmo. Hoje não, hoje porque já tem muita gente que saiu lá das suas áreas, mas assim, todo mundo quer voltar para suas origens. Todo mundo luta e a conquista vai ser grande. Porque nós não podemos deixar acabar aquela natureza para não ter uma história. Os nossos netos, bisnetos, tudo fazer o estudo lá em Riba, porque lá nós temos que conservar a natureza, conservar aquelas águas. Lá tem todo o bichinho do mato, lá tem aquelas guaribona preta, aqueles capelão, lá tem também a campela, lá tem aquele bicho gaieiro, lá tem tudo. Lá então, é uma coisa, arara, lá tem tudo. Apesar do que ele devorou lá, mas aí ficou conservado de novo, né? Que é a terra sem escritura. A escritura lá, os índios não tinham intenção de vender terra. A pessoa não tem intenção de vender terra. Estando lá, comendo, dormindo, pronto. Isso é o objetivo deles são esses. Dan, eu queria que tu me falasse um pouquinho agora sobre, que eu estava curioso, né? Eu sei que você não sei se você conheceu o seu pai, eu não entendi direito, né? Mas ele já faleceu. Mas eu queria que tu me falasse um pouco sobre ele, sobre os pais dele, teus avós por parte de pai, o que tu souber, o que foi repassado para ti, né, pela tua mãe. Não, o meu pai é primo da minha mãe. Ele é filho do Sérgio Gomes, que a minha mãe é filha da Joana Carneira. A mãe da Joana Carneira foi pegada por causa de cavalo. Que meu avô chamava Zé Gomes, e meu pai era Sérgio Gomes. Não conheci, não sei a cor, não sei como era ele, porque eu tinha 4 meses de nascido. Meu pai é irmão do Domingo Gomes, do Calista Gomes, são 9 irmãos, mas primo, todos eles filhos da Bastiana Gomes. Ele era não estou dizendo que veio uma geração só, uma família só. Toda essa família foi gerada dessa cabocla, que eles pegaram. Toda essa família. Por isso eu falei, o nosso companheiro James,
que ele é parente nosso, porque o James veio daqui da Vereda Grande. Ele saiu daqui da cidade de Uruçuí, do interior desse lugar, e foram se tocar para lá, porque desestou muito caboclo, muito índio. Aqueles, e passava, e os caras pegavam as índiazinhas, eles voltavam para roubar ela de volta, mas aí não roubava porque era presa. Por isso, e foi embora muito. E aqueles que tentavam ficar no local, eles matavam. Você acha essas sepulturas, esse cemitério, a gente não sabe que é dos antigos? Isso aí foi tudo massacre dos índios. Tá lá. Gente, aonde eles moravam, tá o limpo das casas velhas e tudo. Curral, tem tudo. E lá onde nós nascemos, também, lá tem o cemitério deles. Minha mãe, sempre nós botava vela, todos os anos nós botava vela lá. Ela dizia, lá só um monte de pedra, um cemitério mesmo, só onde era a aldeia indígena, nesse lugar. É no pé da serra, o lugar mais lindo do mundo. Lá. E esse é onde nós chamávamos o olho d'água encantada, porque as correntes, a gente não dava, não tinha como, né? As correntes não pega, as correntes não pegavam. E a minha mãe disse, e não deixava nós ir para a fonte lá só, banhar, porque tinha a mãe d'água. Um dia ela pegou a mãe d'água já me arrastando para dentro da mina d'água, já para me encantar, mas aí ela não deixava, não. Quando ela ia lavar roupa, ela levava nós todos. Meus irmãos, tudinho, eles são todo mundo moreno. A cara e a cor não nega, né, Dan? É. Aproveitando que você está falando disso, assim, para a gente fechar, mas claro, quem tiver mais perguntas sobre isso pode fazer. Eu estou doido para entrar na temática da terra, né, da luta da terra e a história do agronegócio em Uruçuí. Mas eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre essas tradições, essas lendas, coisas assim, nesse sentido que foram passadas pela tua família, pelos teus mais velhos, né, da tua família. Lendas, tradições, histórias, enfim, o que é que você ouviu sobre isso? Olha, lá da nossa família, lá nosso santo lá era Santo Antônio, lá eles cantavam reis, que aí eu tinha medo da escareta. Na Semana Santa, era todo mundo junto, era fazer o rejum, passava todo mundo. E tu chegasse e banhasse na sexta-feira. A taca era grande, não podia banhar. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela é a mãe, ela é a parteira de daquele vale. Ela era do jeito do médico. Quando você tem um médico bom, ela era do jeito do médico. Ela fazia parte de todas as mulheres. A mãe de minha mãe, ela já tinha um pano de ela medir as mulheres e dizer como estava a criança. O meu avô também era curador, tirava tudo de dentro do povo. Um dia ela me contando, minha filha, seu avô tirou foi um sapo berrando de dentro da mulher. A mulher vomitou esse sapo. Que história é essa, mãe? Foi, minha filha. Eles eram curador também. Eles faziam garrafada do mato e tudo, enfim. O remédio que tomava lá era remédio do mato. O médico que tinha lá era uma pasteira, que era a minha avó. A minha avó andava com lenço, os panos dela medir as mulheres. E os panos dos filhos dela, botando coisa para ela, dando para ela. Coisa, rapadura, farinha, essas coisas, dava tudo para minha avó. Que ela era parteira de lá. Quando a minha avó morreu, ela ficou a minha tia, a tia Vicente, a tia Branca, que é a irmã do meu pai também, a Sabina também, que é a prima do meu pai, que peca menino lá. Tem mulher ainda que faz o parto na comunidade. Eu tive também as 2 gêmeas na comunidade. Olha, você ter 2 gêmeos, eu tive 11 horas da noite e tive a outra já 5 horas da manhã. Que às 11 horas foi a Valda e faleceu, a mãe dessa menininha aí. E a outra está aqui, uma morenona. É a Valda e Valdineide. E aí eu tive elas lá. Lá nós não tinha negócio de médico. Lá era parteira mesmo.
E o médico lá era o rezador, era o curador, fazia remédio do mato. Esse mesmo dito, ele era encantado com uns caboclos. Ele fazia remédio para curar você, qualquer doença ele lhe curava. Ele fazia. Era parecido com o que a gente de pajé hoje, né? Hã? Parecido com o que a gente chama, o que muitas comunidades chamam de pajé, né? Era, mas aí nós não sabia, né? Não tinha esse nome. Por lá tinha muito pajé e pajé, porque ele curava o pessoal, ele fazia remédio e curava. Mas assim, os velhos morreram, mas deixou os filhos. Eu estava lá agora nessa reunião e eu falando. Aí eu disse, ele disse, eu também sei curar gente. Rapaz, pode lá essa minha arcas aqui. O pai dele também é da mesma família. Hoje já tem uma nação nova que estão fazendo o mesmo trabalho que os velhos faziam. Porque médico só vai lá, é difícil andar médico lá. E eles se curam mesmo com remédio do mato. A maior parte são essas pessoas que eles faziam. E essa história do meu pai, é por isso para vocês, eles são uma família só. Não tem outro. Essa família se gerou, não veio de fora. A família que veio, o homem que veio, que pegou a minha avó, foi esse Julião Paulo, que veio, o pai do Julião Paulo, que eu não sei nem como é, que é o avô de minha mãe, foi quem pegou essa cabocla, de 7 anos, e gerou toda essa família dentro do Simãozinho. Todas. Foi gerando e foi crescendo. E os outros que moram lá, foi no tempo da revolta, que eles chegaram lá, com seus 100, 120 anos, que moravam lá e ficaram no Sucuruju, ficaram no Jatobá, ficava no Capitão, que é onde tem esse pajé que curava o pessoal. Eles ficavam, mas eles vieram tudinho dessa origem do Santo Antônio, descendo onde moravam eles. Desse lado do rio, onde também é a Baixa Funda. Eles vieram tudo dali. Que era a família Gomes, Souza e Carneiro. E a família Souza também tem aqui na Vereda Grande. Aqui na Torre, tem uma serra chamada Torre. Também tem uma família lá, são as famílias indígenas da Torre. Essa comunidade ela é muito grande. Muito grande, é onde eu estou falando, tem gente de todo lado. Toda essa comunidade tem problema de terra. Eu não tenho uma tia ainda com 99 anos, está completando 100 anos. Ela conta também, que é de lá. Entrevistada em breve, viu ela? Dan, que é a irmã de minha mãe. Vocês também tinham essa crença nos encantados, né? Então, nesses caboclos que habitavam as matas de vocês, né? Chegaram? Nós vamos chegar. Pode levar a mãe. Aí, nós tínhamos essa... eles lá chamavam caboclo. Que era caboclo. Lá eles não são conhecidos como os índios. Eles chamavam caboclo. Eles são os caboclos de lá. E aí, por isso eu lhe disse, eles moravam lá no Riacho, no Riacho do Santo Antônio, esse Olho d'Água, Vão do Simãozinho, morava no Sucuruju, também, que era onde os Poços Azul, onde eles moravam, Capitão, e eles subiram Vereda Grande, e eles subiram. Por isso eu falei, eles lá era esses encantados mesmo. E aí eles ficaram lá, por causa esse olho d'água lá, ele é encantado. Você não vê, essa mãe d'água lá era quem cuida do olho d'água. Cuidava não, cuida. Ela não largou ele lá, eles não foram embora ainda. Tá dependendo de nós tirar exame lá para nós entrar. Viu? Dan. Oi. Dan, na sua fala... Então, tudo bem. Na sua fala, você deixa muito claro, né, que em todo esse processo que vocês deslocaram, né, de vários lugares, de Santo Antônio, né, primeiro, que vocês saíram de lá por conta da invasão das terras, né, pelos fazendeiros,
E aí você, em toda a sua fala, você deixa muito claro isso, né? Como que a pressão desses fazendeiros foi fazendo vocês se deslocarem pelo território, né? E hoje, eu queria saber de você hoje, qual que é a situação do território que vocês ocupam, se tem conflito com o agronegócio, quais são os conflitos que vocês têm hoje em relação à terra, né? Se você poderia falar um pouquinho. Olha, aqui eu mesma eu sou assentada, né? Sou assentada da reforma agrária em 99, 98, 95, nós voltamos para Santo Antônio, que a federação levou, nós voltamos, era nossas terras, nossa origem, mas o grande, os 5 municípios, levou a polícia para todo lado, atrás da gente, e a gente ficou como sair. O que a gente fez? Um bocado saiu. Eu tive que sair de lá, vim para cá, para Uruçuí, me aliei no sindicato, foi criado em 92, e aí fui cadastrada eu, minha mãe, meu irmão, foi cadastrado, meu irmão já correu de lá em 2000, por causa desse conflito de terra do nosso território, teve que correr de lá, por causa dos grandes lá, e aí a gente, hoje eu moro no assentamento, eu sou proprietária de 30 hectares de terra, aqui dentro do assentamento, minha mãe também tem 30, meu irmão, mas a mulher deles tem 30, mas os outros continuam lá. Outras minhas irmãs casaram, tiveram e vim, mas os outros estão lá. Lá, quando você dorme, e na sua casa está cheia de gente, medindo as terras. Bota a cadeira aí, precisão. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e eles estão lá debaixo de vários ofícios, e eles em riba, porque a procura de terra, ela cresceu muito de 2000 para cá. Todo mundo quer uma terra sem documento para vender, porque foi uma terra de negócio, muito cara. E os índios não tinham escritura, não tem escritura. Por isso, e começou. E quando ela baixou lá nas nossas terras, dos índios, já estava em procura em venda. As pessoas do agronegócio chegando, já em venda. Ele não chegou mandando você embora, não. Ele chegou, foi desmatando e tocando fogo. Pode passar a cadeira para ele. E eles continuaram fazendo isso. Nós viemos embora de lá, como eu falei para vocês, correndo de lá até chegar cá em 1970. Esse período foi onde começou a Aguilar de Terra, tirando o nosso povo das nossas terras, das nossas origens. E até hoje, ela continua ainda fazendo essa mesma coisa. Porque eu vim embora de lá, mas meus irmãos estão um dia, tá lá, tá debaixo. Não, corre aqui, não, tem que mandar uma polícia, os caras estão medindo nossas terras, estão agredindo a gente. E aí continua o conflito dentro da própria área, das próprias origens de lá de dentro. E a outra área, que é de 22 mil hectares, onde era a nossa área também, indígena, ela está desabitada, porque ele foi embora, não voltou mais. Não teve essa área, ninguém pode entrar, porque é uma área que não tem escritura. Se tivesse escritura, ele já tinha abandonado ela. Uma área, quase 30 anos, o cara está abandonado lá, sem plantar nada, sem cultivar nada. Não pode vender. O que tem? Vai a pessoa para comprar e não compra, porque ela não tem escritura. E assim, o Estado, que deveria, como chegou a nossa lei indígena, nós temos direito de tomar conta dos nossos territórios. Nós somos conservadores das nossas terras. Porque é uma coisa incrível você ver. Viu? Como o João Paulo está ansioso para falar no agronegócio, João Paulo, o agronegócio chegou no nosso território em 1970. Começou já a expulsar nós das nossas origens, e foi rolando. Quando foi em 2000, o nosso cerrado virou negócio de terra, virou tudo em venda de terra, expulsando nós também, porque nós moramos embaixo, mas os nossos gado comem riba. Nossos animaizinhos comem riba da serra. Tomou riba da serra, não tem como, está tudo virado em fazenda. Não tem a agricultura familiar, ela não tem nada para contar de cerrados. Nós somos aqui porque foi comprado
era uma antiga fazenda. Foi comprado assentamento Flores também, uma antiga fazenda. Viu? São poucas famílias e são que conta hoje a história do Cerrado. Mas a Aguilar de Terra continua. Ela continua aí. E tem pequena ainda, agricultura familiar ainda, debatendo para o seu direito, das suas terras. Onde está o território deles. Mas a gente, do jeito que está indo aí, as coisas estão indo muito difícil. Professora Tatiana, pode abrir o microfone e perguntar. Não, Dan, é porque, como a gente sabe, né, que a grilagem, ela é uma forma de ocupação no Brasil, né, histórico, né, a gente sabe que muitos dos grandes fazendeiros que hoje, né, estão aí expulsando vocês das suas terras, eles ocupam essa terra por meio da grilagem, como você mesmo está falando. E aí eu queria saber, Dan, você comentou já em algum momento que já fizeram denúncias, né? Se vocês têm feito essas denúncias, para a gente reunir, né, uma documentação que possa ajudar vocês mesmo, né, a mostrar esse processo de invasão das terras, né? Se tiver, para além dos relatos, né, que é muito importante, né, também outros tipos de documentos, né, para que a gente possa, né, João Paulo, eventualmente fazer um mapeamento dessas invasões do seu território, né? Não sei se você teria essa informação, mas aí me veio à cabeça isso, né? Olha, nós temos desde 95, tanto no governo federal como no governo do Piauí. Lá tem um processo da Fazenda Parnaíba, lá do Santo Antônio, que ele é um processo que está dessa altura que você falta não arribar as páginas. Já rodou pela Vara Agrária de Bom Jesus, já rodou no ITERP e já rodou no INCRA, que ele hoje está gravado, está lá no INCRA ou está no ITERP. A gente, desde 95, que a gente luta. E agora as agressões são maiores. Consumidores também, onde perdeu as suas terras para o homem que veio de fora, eles também têm esse mesmo processo. Na Baixa Funda de 2011, de 2000 para cá, esse processo roda. O que está faltando mesmo é apressar as nossas origens indígenas, porque não era reconhecido no Piauí. Por isso que eu tive uma luta sindical para mim ter o poder hoje de ser presidente, para me acompanhar mais de perto, para resgatar a minha história, nossas origens. E esse sonho vai acontecer, que minha mãe seja viva e mais pessoas que saiu expulso das suas terras sem poder andar mais no seu território, para ter esse conhecimento. E também segurar quem está lá dentro. Porque agora, não estou dizendo, tomaram a serra, agora vão tomar os cerrados, o Baixão. Onde esse povo vão ficar? Vão ir para a favela em Uruçuí, em São Paulo, onde eles estão? Isso não é justo. Cada pessoa está no seu lugar. Como é que a pessoa vai... Você sabe que a gente trabalha, a nossa alimentação hoje, ela é diferente da alimentação de vocês. Eu não sei comprar 1 quilo de macaxeira, porque eu sei plantar. Eu não sei comprar um milho, porque eu sei plantar. O caldo de cana também eu sei plantar. Eu não me adapto a morar na cidade. O meu lugar é no interior. É como eles estão lá acostumados. Lá eles vão pegar um peixezinho, eles comem, eles arrancam uma mandioca, faz o beiju, faz o seu pirãozinho. Lá eles convivem disso. Nós não somos devorador. Agora, nós temos isso é reconhecido. Porque aqui nem prefeito, nem vereador, nem nada, nem o próprio IBGE tinha esse conhecimento que tem essas famílias indígenas, onde foi o massacre maior que a gente vê, é no sangue, é no vale, está lá as sepulturas. Aquele pessoal morreu para defender aquela terra. O homem branco chegou e tomou e foi embora. Hoje ela está sendo leilão de venda. E as terras perigou mais, a venda aqui foi de 2000 para cá. É campeão. Cada pessoa quer vender um pedaço de terra.
marcou o GPS e não tem escritura e já vendeu. Porque índio não tinha escritura de terra. Índio não tinha escritura de terra. Ele não tinha maldade. E se ele tivesse maldade, todas essas terras eram documentadas. Não, então me explica, esse pessoal de fora, né, Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados do Centro-Oeste, Sul, De Sudeste. todo lugar. Então, esse pessoal chegou em Uruçuí, segundo você me disse, a partir dos anos 70, né? Então você devia ser adolescente, né? Não, Mas, quem chegou em 1970 foi esse Amaury Figueiredo, de Recife. certo. Quando foi? De 2000, Piorou de 2000 para cá. 74 para cá, de 74, 2000, que são as fazendas mais velhas que tem aqui hoje, é a Canel e a Serra Branca e a Mafisa. O resto, aí sim, aí explodiu. Explodiu até hoje. Então até os anos 90 não tinha tanto assim, é isso? Não, tinha não. Foi Mas de ela veio explodir de 91 para cá. Quando começou, e começou o trabalho escravos. Quem eram os escravizados? É o nosso povo. Vim lá do Baixão. Se eles não tinham mais terra, eles vinham ser escravizados. É. Isso é muita coisa. E como é que era esse trabalho escravo? Não, o trabalho escravo, ele começou em 91. Eu botava você para trabalhar na minha fazenda, eu vendia comida para você, eu botava você debaixo de um galpão de lona, de um barracão de palha. Você trabalhava para mim, o dinheiro só dava para mim pagar a feira que eu comprava. Eu bebia água, céu aberto, água de caixa, o bicho cagava dentro das caixas, bebia. Era assim. Não lhe fichava, pagava por diária, levava a pessoa daí para o Pará, para o Goiás, nunca mais voltou nas suas terras. Começou a convenção coletiva de trabalho por causa da doutora Paula Mazur. E ela trabalhava no Ministério do Trabalho, e ela fez uma grande parceria com os sindicatos da região, e surgiu a convenção coletiva de trabalho. Aí pedi tia para tirar a tua roupa da chuva. E começou a convenção coletiva de trabalho. Por isso, existia muito trabalho escravo. Adoecia, não tinha tratamento, e tudo. Odan, você poderia falar, você mencionou essa história do trabalho escravo, a gente sabe que no Piauí tem muito, né, um dos estados que tem o maior índice de trabalho escravo contemporâneo, né, e você como presidenta do sindicato, você conseguiu mapear pessoas da comunidade, né, indígena que foram vítimas, né, desse trabalho escravo nessas fazendas, se você pudesse falar um pouquinho. Olha, a gente não conseguiu pegar esse trabalho porque a gente estava mapear, a gente não conhece, não tinha esse levantamento que a gente tem indígena, mas eles também foram, a gente não tinha ainda o mapa, mas com certeza eles foram, porque eles trabalhavam no cerrado, eles prestam. Tem muito indígena, que é filho dos índios, que presta serviço em Riba das Serras, nas fazendas. Presta serviços. Viu? E aí com esse levantamento que a gente vai fazer, você vai saber, tem muito filho de pessoas indígenas que trabalham nessas fazendas. E não são reconhecidos, a gente não fez ainda a nossa papelada, mas eles trabalham tudo nas fazendas. Hoje não tem mais o trabalho escravo, está começando agora de novo, porque o Ministério do Trabalho acabou. Não era atuante como era de primeiro. E aí a gente... Dan, e tua história com o sindicato? Quando é que você se interessou por ele? Quando é que tu se interessou por entrar no sindicato e quando foi? Como é que foi que se deu esse envolvimento? Olha, a minha história sindical, ela veio dos conflitos de terra.
Por exemplo, eu morava lá na Baixa Funda. Saí de lá porque em 95 nós fomos ocupar o Santo Antônio. De lá, eu vim para cá, para Uruçuí, fugida, porque senão os grileiros atacaram a nossa casa, botaram arma no meu marido, nas duas menininhas minhas, era pequenininha, com 4 anos, as gêmeas, e aí eu vim embora para Uruçuí. Quando chegou em Uruçuí, eu vim já em 99, 98, já ocupei a fazenda Progresso lá, e já entrei como sócia, 96. E daí, quando foi em 98, eu passei a ser suplente da diretoria. Aí a minha história começou dentro do movimento sindical. Tem várias ações que já foi feito, já o conflito com grandes latifundiários. Por exemplo, aqui no Vão Seco, a somação, que era luta minha. No Vão... Lá tem várias causas que o sindicato já resolveu a questão fundiária. Aqui na Graciosa também, que é o município de Uruçuí, Uruçuí é muito grande, também foi resolvido. Tem vários, e tem outros e não resolveu, né? Tem outros e está em pendência ainda. Os processos, porque não anda. Tiraram a vara agrária de Teresina e botaram em Bom Jesus, foi pior a situação. O cartório daqui também não tinha. Tem vários conflitos, tem vários processos, a gente está lutando ainda. Mas aí os conflitos aqui é grande. Aqui não dá para brincar, não. Mas a gente nunca desistiu. Nós estamos cantando vitória. Criamos um sindicato grande, atuante. A dificuldade que eu tinha no sindicato era de nós andar, que nós não tínhamos um carro. Eu tive coragem de comprar uma Hilux. Hoje a gente anda, uma sede muito boa, a gente está fazendo a reforma. E dentro desse trabalho, dessa luta, hoje nós temos como dar assistência. As grilagens de terra, que nós temos carro para ir para Teresina, nós temos carro para descer na comunidade, comunicar a polícia, lá está ouvindo isso, esse conflito. Mas é toda hora, os conflitos de terra é toda hora. Porque a terra do Cerrado foi valiosa, ela é valiosa hoje. É um grande bom preço. Muitas vezes o Estado é omisso, ele fecha o olho, vende a terra, tira o pequeno e bota o grande, ele não dá credibilidade, o pequeno comprar também, só os grandes vêm de fora. Aqui estão as grandes empresas que produzem aqui, a Bom Todo produz muito ovo, galinha, as grandes fazendas de soja. Agora está descendo os baixão, tem uma área com 170 mil hectares. Você vai passar nela lá para você descer lá no vale. E agora comprou em Ribe e está comprando embaixo. Viu? Nenê, Laís, vai pegar a roupa, Laís, vai pedir tio para tirar a roupa da chuva. Por pé da dona Toinha, vai. E aí, por isso que, João Paulo, a gente está nesse barco de vai e vem. São esse barco aí. Aguilar de Terra, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Santa Filomena, Correntes, e agora está para a região norte. O que eu acho interessante, Dan, disso que tu está narrando, é que é uma versão extrema oposta ao que a gente costuma ouvir, a Rebeca sabe disso, que a gente costuma ouvir o Uruçuí, do pessoal mais conectado com a agronomia, com o pessoal do agronegócio, né? Que a gente costuma ouvir é que não, até os anos 90, essa terra não valia nada e ninguém dava importância a essa terra. O que você está dizendo para a gente é o oposto. Que todas essas comunidades tinham essa conexão muito forte, mas os processos de expulsão foram muito mais violentos, muito mais arbitrários, né? Eles botaram muito, João. O processo de expulsão foi mais rápido do que o processo para manter as famílias nas suas origens. Essas terras do Cerrado, todas elas eram ocupadas. Com o quê? Com gado, com porco. O pessoal trabalhava no Baixão e a conservação em Riba era a criação de animais.
ela servia para a criação de animais. Hoje, elas estão... Eu sei que o agronegócio é pesado. Ele não é fraco, não, é pesado. O agronegócio. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta sobre a questão sindical, gente. Mas se alguém não tiver, ou então pode voltar depois, em outro momento. Mas agora, Dan, eu queria que você me falasse sobre essa tua aproximação e a aproximação da tua comunidade com a identidade indígena e com o movimento indígena, né? Eu sei que desde 2005 vocês entraram com esse pedido, mas eu queria que você contasse para a gente como é que isso aconteceu. Todo mundo sempre se identificou como indígena ou isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos? E essa aproximação com a FUNAI em 2005, como é que ela aconteceu? Não, eles assim. O Estado pediu um levantamento dos indígenas, porque o Elton Dias é índio. Aí foi feito o levantamento dos indígenas. E nós sabemos que nós somos índios, defender o nosso território. E a gente fez o pedido, eu participei da reunião, eu, Rosalinda de Queimada Nova, Peri, e não sei o que aconteceu, que o Uruçuí ficou, porque já chamava Uruçuí. Não teve como a gente ter esse resgate. Só por isso, eu fui lutando na história sindical. Disse, um dia eu vou reconhecer a minha origem. Porque como era que eu ia lá? Eu não tinha condição de estar em Teresina. Passou para Fortaleza. Eu liguei várias vezes em Fortaleza, nada. E aí era uma coisa que não era ouvido. Era uma coisa que não era ouvido. E como agora a coisa apertou, que há muito tempo a gente vem correndo, lutando, e também cada dia que passa as agressões de terra vem crescendo, a gente também vem atormentando a FUNAI, por esse nosso conhecimento. E também já tem vocês, que glória a Deus, e vocês estão estudando, estão fazendo o reconhecimento também, junto à história indígena. Porque isso, nem a universidade, ela não estava nem lá com essa história de ter esse mapeamento indígena. Eu não, tem vários documentos meus. Eu sou índio. Hoje você não via falar em lugar nenhum. Quando eu fui fazer um exame ali, a mulher disse, e a sua cor é pardal ou peito? Não, eu sou índio. Vou colocar a minha identidade. Mas você já resistiu? Eu estou lutando e vou resistir. Não vou desistir, não. Eu vou continuar. Nós temos uma associação lá de 99. Por isso, Iperi avançou o processo de Iperi, andou mais rápido, ficava perto da federação, nós também ficamos longe, o sul do estado é longe, né, da coisa. Eu tiro assim, eu sou presidente do sindicato, é a comunidade mais perto, é mais cuidada. A de longe, a do Vale, é mais distante, não tinha um carro. Hoje não, que aí, qualquer hora a gente desce, vai lá, volta, e tudo. A gente vem. E essa luta, menina, ela iria mais profundo do sindicato. O sindicato luta pela terra, o sindicato luta pela sociedade, da sociedade civil, as pessoas carentes, as pessoas que não sabem encaminhar um processo, ele tem 65 anos, mas ele não sabe se movimentar, pessoas que estão doentes e não tem como se tratar, o sindicato faz a doação, tem um conflito de terra, nós estamos lá dentro da área, dando a cobertura, os beira-rios, conflitos que tem de terra, a gente também está. A pessoa chegou a essa idade de 65 anos, consegue o seu benefício, o esposo morreu, consegue a sua pensão. A luta sindical, ela é uma luta contínua, é um clínico geral, mas o maior problema aqui é grilagem de terras, porque o nosso povo está saindo das terras. E aqueles que tinham as escrituras antigas, ele vende aquele pedacinho de terra dele, aí o cara vai e engloba tudo, aí toma todo isso aí. Por isso que agora já está tendo já várias divulgações que está tendo conhecimento já dos gueguei do sangue, e também que no mesmo período, João, se eu tivesse sabido, você também estava fazendo a representação de lá do Santo Antônio do Vale, nós também tínhamos ido, a nossa luta continua,
E também agora os quilombolas da Ponta da Ilha, que estão lá. Foi reconhecido também a família Quilombolas, que tem 100 e poucos anos que eles moram na Ponta da Ilha. E também estão sendo corridos de lá, pelo lado de Fundiário. Aqui, as grilagens de terra aqui, ela é muito grande, mas de 91 para cá, de 2000, de 90 para cá, o bagaço foi pesado. 1970 foi o primeiro despejo e teve uns índios, foi lá. Porque lá era uma área para pecuária, uma área conservada. Foi aonde tirou nós de lá. E daí para cá, as lutas continuam. E o sindicato também, porque o sindicato foi criado em 92, né? Combateu muito o trabalho escravo, combateu muito também esses conflitos de terra, mas não tem tudo. E agora essas coisas, nós temos que agradecer também vocês da UESP, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Fazer as leis, botar na ponta da caneta, que as origens indígenas e quilombolas têm que ser resgatadas, essas origens. Porque senão nós também não tinha como. Senão não ia ficar mais ninguém nos baixão. Nós temos que lutar muito pelos baixão. Muito. Porque essa grilagem de terra ela traz todo tipo de prejuízo. A agricultura familiar fica enterrada. Os benefícios sociais, como previdência, uma outra agricultura familiar também fica enterrada. Porque se eu não tenho o título da minha terra, como é que eu vou me aposentar? Eu sou da onde? Porque não tem a minha origem. Como é que eu vou ficar? Né? Isso é coisa incrível. Não, e é interessante você falar isso, porque até um tempo desse, acho que a Rebeca também vai lembrar, lá em Uruçuí, no IFP, todo ano a gente faz a Semana da Consciência Negra também, e eu me perguntava se tinha comunidade quilombola em Uruçuí ou no entorno, e ninguém dizia nada, né? Todo mundo dizia que não tinha. As referências eram um pouco mais distantes, né? E você está dizendo que não, né? Que a tua comunidade, inclusive, é a junção dessas duas origens, né? Desses dois povos, né? Esses caboclos e dos quilombolas, né? A Rebeca, inclusive, tem uma pergunta sobre a visita do cacique Henrique. Eu acho que ela é muito importante para a história indígena de Uruçuí, realmente. Mas antes ainda, Dan, para a gente tentar fazer uma coisa mais cronológica e chegar aí na pergunta da Rebeca, e aí voltando um pouquinho mais no tempo, né? Ainda sobre essa questão da identidade indígena. Eu queria que tu me falasse do teu tempo de adolescente, do teu tempo de criança, ou até do tempo da tua mãe, dos teus pais, avós. A comunidade se reconhecia como indígena e as comunidades no entorno, os vizinhos, se referiam a vocês como indígenas também? Ou isso aconteceu mais aos poucos? Como é que isso se deu? Eu pergunto isso, Dan, porque, por exemplo, entrevistei Dona Raimunda, a mãe da deusa, né? E ela dizia que não, todo mundo sabia que a gente era índio. Os vizinhos não índios sabiam que nós éramos indígenas. Isso é curioso. E aí, Camila, li teu artigo, né, sobre o Odilon Nunes, eu fico pensando nesse contexto intelectual piauiense que decreta a não existência, só que nos interiores, né, nos sertões, o conhecimento sobre a existência desses indígenas, ele era, né, ele não era uma questão, na verdade, né? Aí por isso que eu te pergunto, Dan, os vizinhos de vocês sabiam que vocês eram indígenas e vocês se reconheciam assim? Olha, João Paulo, eles sabiam não, eles sabem. Todo eles sabia porque era uma aldeia só. Aí não tem como. Se nós estava lá do outro lado, a aldeia já vinha junto. Nós viemos para esse lado, a aldeia veio junto. Já veio junto. Por isso eles são reconhecidos como os indígenas. Ele não chamava índio, chamava caboclo. Que nós somos dos indígenas Gamela, que nós somos da mesma dos James. Ele chamava caboclo. Se você chegar lá, conversando indígena, é caboclo. Aqui, fulano, chamado caboclo. São reconhecidos em todo lugar. Lá também eles sabem, nós somos caboclo. Os velhos morreram, mas ficou os novos. São caboclos. Se você ver quantidade de terra e foi desterrado, as pessoas de 1970 para cá,
que esse homem, dentro desses 22 mil hectares de terra, ele expulsou muita gente, todos são os indígenas. Tem o Riachão dos Paulo, todos são os índios. Você desce, o Riachão dos Castros também são índios. Você vai ir para o município de Baixa Grande também, são índios. Todos eles são conhecidos. Todos. Não tem nenhum e disse e não é. Nós chamava caboclo. Mas todos têm uma história. A história deles é a nossa história, a mesma que eles contam. A irmã do meu pai mora na Baixa Grande. Que morava todo mundo lá. Fora os e morreram. Que morava lá. O velho Martim Paulo era o tronco da raiz dos índios. O Martim Paulo. Eles todos lá, João Paulo, se reconhecem. Você chega lá, eles todos já lhe dizem. Aqueles que não é índio, é misturado com quilombola. Casou com os índios. E são quilombola e vieram das Caatingas. Ah, são muitas que vieram. Eu estou comentando aqui com a Camila, realmente remete àqueles censos, e a Tatiana deve saber disso, os censos do final do 19, 72, 90 e alguma coisa, não existe o termo indígena, mas existe o termo caboclo, né? E para o Piauí, a porcentagem disso era significativa, sendo que o Pereira de Alencar, em meados do 19, 1852, falava que os últimos índios acabaram de se exterminar, né? Acabaram de desaparecer. Só que décadas depois, a porcentagem de caboclo no censo era muito grande. Você pula 100 anos depois disso aí, essas comunidades ainda existem. E aí o Charles até comentou aqui, e tem índio que esconde suas origens, né? Mas, cara, tem comunidades no interior do Nordeste que há uma interrupção geracional da transmissão dessa identidade, né? Eu lembro o caso dos Anassés no Ceará, tem um documentário sobre eles no YouTube, o Assobiador é excelente, e a comunidade se descobriu indígena com uma gincana, onde eles perguntaram para os mais velhos sobre as suas origens, e os mais velhos aqui falavam que todo mundo era indígena, mas que não queria comentar sobre o assunto por causa de massacres que haviam ocorrido. Então, veja, uma primeira geração sabia e não transmitiu para a segunda, mas a terceira, conversando com essa primeira geração, fez essa coisa acontecer. O caso aqui do Piauí, ou pelo menos nessa região do Cerrado, parece ser diferente, porque essa interrupção geracional me parece que não aconteceu, né? Os mais velhos iam passando para os mais novos e todo mundo sempre soube, né? Mas, Rebeca, eu te convido a abrir o microfone para tu fazer a tua pergunta sobre a visita do Cacique Henrique. Boa tarde. Dan, naquele dia que a gente se encontrou para conversar aqui, inclusive eu cheguei, né, a fazer várias perguntas para ela, a Dan tinha me relatado que em novembro, se eu não me engano, no final de novembro, o cacique Henrique Manuel iria se encontrar, né, com ela. E, de fato, ele veio aqui, em Uruçuí. Aí eu queria saber se você chegou a se encontrar com ele, vocês conversaram, discutiram. Olha, Rebeca, nós fomos, a gente se encontrou com o cacique Henrique, tiramos várias fotos, tivemos também na área dos Gueguei, dando um apoio, também a gente estava junto, do reconhecimento lá, foi o cacique Henrique, e que o cacique Henrique, ele faltou, só está faltando a FUNAI liberar ele, para ele vir fazer já o reconhecimento da área. O que está faltando é nós fazer o cadastro. Cadastrar as famílias, eles mandaram agora o cadastro, e enviar para a FUNAI para ela vir fazer a visita, porque eu já tive, já de audiência também, com o pessoal da FUNAI, o Francisco, e também pedi, também já lá dentro, a vistoria da FUNAI, das terras lá dentro, para que a gente encaminhasse o processo. Só que eles estão falando que vem após dessa pandemia. Pandemia só Deus sabe o tempo que ela vai passar, né? E o cacique Henrique, ele está preparado para ele vir. Na hora de liberar o cadastro, ele vem fazer o reconhecimento da área. Falei com a Renata também, tive na audiência com a Renata, o Francisco, lá também. Já videoconferência. E eles vão vir. Dan, o Charles, ele tá com problema no microfone, então vou repassar a pergunta dele. Ele tá te perguntando se tu conhece famílias aí em Uruçuí que
são indígenas, que são parentes de vocês, mas que escondem essa identidade por medo ou por qualquer outra questão? Não, eu tenho, quando o cacique Henrique andou lá, a gente se reuniu. Nenhum da minha família não se recusa de ser indígena, não. Todos. Não adianta se recusa. Você olha para a cara dele, você já vê na cara. Aí não adianta dizer que não é. Você vê, não, e você olhou, não, é. Esse aqui é sobrinha da Dan. Que a filha das minhas irmãs saiu pura, 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 pura. Não tem Não para tem onde, nenhum. não tem para onde esconder, né, Dan? Não, não tem nenhum se recusa. Nem a véia cacique que está aqui. A neném diz assim, vovó é cacique véia. Ela disse, de que? Ela disse, vovó é a cacique véia dos indígenas. Aí ela sorri com a neném. Que minha mãe chama caboclo. Mãe chama caboclo. A tradição deles era chamar caboclo. Mas a nossa família é a família Gamela, que é a mesma família do James. Quando o James foi embora, eles pegaram a minha bisa, a minha avó. Eles pegaram. E lá se gerou uma família. E quando chegou esses grileiros de terra tomando conta das terras, os índios foram embora. Os que não foram embora foi morto. A família de Júlio Leite foi quem mandou matar o meu tio Lisiário. A polícia veio e matou ele. Por isso que eu lhe digo, o massacre foi muito grande dos índios, mas não era reconhecido. Você perguntou a direção do município se tinha quilombolas. Ninguém lhe respondeu. E tem quilombola. Tem mais de 150 anos. Tem um velho, 94 anos, contou a história deles, na ponta da ilha. Fora os indígenas que são juntos com os quilombolas. Lá tem, nós temos lá no Vale também, onde acampou os quilombolas e vieram desse sertão aí, do Caracol. Eles vieram de lá. Então teve gente que veio de Caracol também? Os quilombolas tudo é de Caracol. Os quilombolas tudo é de Caracol. Os indígenas são daqui. Não vieram de fora. Eles são daqui. Toda a história que você procurar, você vê. Você vai ficar aí de queixa aberta. Vamos levar a Rebeca. Eu convidei a Rebeca para nós ir lá, ela não foi. Mas nós vamos levar ela. Levar ela e soltar dentro do valão lá. Tá frio. Nós vamos agora, quando tiver muito milho verde. Agora, de março para abril, nós vamos fazer o cadastro. Ou antes. Aí leva a Rebeca. Rebeca tá intimada aí, não tem nem perigo. Tá, a Rebeca, ela não vai entrevistar só no gabinete do sindicato, não. Rapaz. Ela vai entrevistar os índiozinhos lá na comunidade. E pegar o mais velho para entrevistar, né? O mais antigo. Que o mais velho. Vamos lá onde tá a minha tia, tem 90 e poucos anos e a outra tem quase 100 anos. São do tempo dos caboclos. As nossas bacias lá, Rebeca, era cuia. Nós comíamos em cuia, não era em prato, não, era cuia. Era o capema de Buriti. Cortava lá e botava a comida, todo mundo ia comer, todo mundo junto. E era só com a mãozinha lavada, olha, comendo. Não era coisa de boa, não. Hoje, se você botar comida numa cuia para um menino desse tamanho, ela não quer comer, né? Quer nem a água da cuia, não quer. Tomar iogurte, né, bichinho? E nem doente ficava, ainda. Como era, ele não fica doente, não, meu irmão. Fica sadio. Meu remédio, eu tomo aqui, corona, é melão São Caetano, é o chá da quina, essas coisas. É o limãozinho direto. Diz que melão São Caetano cura até câncer, né? Aqui perto de casa tem. Pois é, rapaz, cura. E eu tenho um litrão aí, ó. Boto na geladeira, eu tomo de manhã, meio-dia e de noite. Melão São Caetano. E tem muito. A gente já está com quase 1h30, um pouco mais de entrevista. Alguém tem mais pergunta para fazer? Tá aberto, gente. Bom, então acho que não. Professora Tatiana, Camila, Rebeca, Charles, eu acho que a gente já está chegando no final, Dan. A gente queria te agradecer muito, mas
tem uma última pergunta que eu gosto de fazer. Fiz essa pergunta para a dona Raimunda, eu vou tentar transformar isso em tradição, se eu me lembrar, mas é uma pergunta para fechar. O que a gente sempre escuta aqui no Piauí é que exterminaram todos os índios do Piauí e que não tem mais nenhum. O que é que você acha disso? O que é que você acha dessa frase, dessa ideia? Não, os índios continuam, só não é reconhecida as suas origens. Eu discordo porque nós continua vivo. Nós não tínhamos voz, porque nós não tínhamos pessoas para descobrir, fazer pesquisa e localizar onde estão os índios. Nós não tínhamos apoio. Eu discordo disso aí porque nós continua vivo. E continua muitos caboclos ainda. Muitos índios nós continua ainda e quilombola dessa região. Eu discordo. Nós temos minha mãe com 84 anos, tem minha tia com 90, quase 100 anos, tem outra com 90 e poucos anos. E tem todos, você pode andar dentro do vale, você diz, não, Dan, isso aqui não tira. Nós estamos vivos. Nós não somos reconhecidos pelo presidente, pelo governo do estado, pela Câmara de Vereador, pelo prefeito da cidade. Nós não somos as nossas origens. Mas agora nós estamos botando para ele se reconhecer, porque com certeza ele já está engolindo já os gueguei do sangue. Vai engolir os gamela lá do Uruçuí Preto. E os quilombolas também vai engolir. Os Zambi dos Palmares está terminando de regularizar os quilombolas. Já tem até o CA quilombolas para fazer aqui. E nós só pode fazer o CA se a FUNAS liberar fazer o CA onde estão os indígenas. Se ela liberar, mas aí eu não tenho como, porque a FUNAS não me deu nada ainda por garantia. Nós estamos batalhando e, com a ajuda de vocês, da universidade, dos alunos, dos professores, tiver à vontade, os índios não acabaram, os índios vão aparecer. Viu? A frase que eu deixo para vocês são esses. Dana, que maravilha, cara. Obrigado, muito obrigado mesmo pela gentileza, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. Agradecer demais a professora Tatiana da UESP, Camila da Univasf, Rebeca da UESP, Charles, nosso grande indigenista aqui. Obrigado para você que assistiu. Grande abraço para todo mundo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. E falar, João Paulo, assim também, que o censo do IBGE está fazendo já, vai começar em Uruçuí, no município. E eu falei, como eu faço parte da comissão, olhar bem atenção, que Uruçuí tem quilombolas e tem indígena. Tem duas aldeias, tem os gamelos indígenas e tem os gueguês do sangue. Tem indígena. Aí botou a mão no queixo. E tem indígena? Eu digo, tem. Nós estamos se reconhecendo e nós somos indígenas. Isso tem que deixar um ponto de referência para o IBGE. Isso vai ser o tema meu dentro da comissão, porque as origens têm que ser resgatadas. Depois de muitos anos, e ela vai sair. Já e foi embora, muitos nossos caboclos foram massacrados, foram tudo, mas nós temos que deixar, reconhecer as nossas origens. Tanto pelo IBGE, como pelo município, como pelo estado, como pelo federal, tem que ser reconhecido. Viu? Era isso que eu queria dar um conhecimento para vocês. E vai ser reconhecido. Eu acho que o que a gente vai ver a partir de agora em termos de reconhecimento, se não oficial, mas pelo menos na sociedade, com essa ajuda da academia que a gente está tentando aqui representar e dar, certeza que, com certeza, o futuro será outro, né? Dan, mais uma vez, obrigado. Gente, obrigado por você estar aqui. Só para complementar, só para dizer para a Dan que eu tinha concluído, né? Eu concluí o artigo que eu fiz com a entrevista dela. Naquele tempo ainda, que eu saí aqui de casa, no dia assim, chuvoso, eu digo, eu vou fazer essa entrevista, nem que eu não tenha uma câmera. Gravei tudo que ela falou e aí eu consegui terminar o artigo, né, com a ajuda de vocês, mas sobretudo dela, né, que quem me deu a aula, quem me forneceu todo o material foi ela. Eu queria só agradecer. Obrigado, Rebeca. Vamos jogar na rede social aí, mostrar a nossa luta, o nosso trabalho. O trabalho continua. Cada um de vocês precisar, estamos aqui. Precisar do apoio para ir fazer. Quando João Paulo for, vai levar um bocado de gente. Sei quem é tanto, ele vai levar.
E uma já deu com a mão, João Paulo, viu? Mulher guerreira, João Paulo. Também a Carmen, também. Se você ver, ela deu um abraço nela. Diga a ela, quando eu for em Teresina agora, eu vou levar uma popona de buriti para ela, fazer doce. Eu já sei onde é a casa dela. Ô, Dan, quando você vier aqui em Floriano, você traz para mim o caldo de cana aí. Caldo de cana! Tá bom, eu andei agora em Floriano, mulher. Bem de máscara, viu? Que você tá abraçando o povo aí. Não, mas a gente tá seguro com Deus. Quando você se entrega a Deus, Ele lhe cuida de tudo. Ele é o nosso Senhor curador. Vai dar tudo certo. Vai se dando. Muito obrigada, viu? Pela compartilhar com a gente as suas memórias. A gente só agradece. Vai, tu manda teu zap, quando chegar em Floriano, só te ligar para tu pegar. Vou pedir, Rebeca, para compartilhar com você. Quando você quiser, é só falar comigo. Tá bom. Vou interromper a gravação aqui, gente. Valeu. Tchau. Boa noite.